Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Conexão Social e hoje nossa entrevista está inspiradora e repleta de sabedoria para transformar sua vida e sua família. Temos conosco um especialista em empreendedorismo e os valores familiares. Ele é empresário, mentor, cofundador do maior movimento de empreendedorismo familiar do país, o Poder da Família. Além disso, ele é apresentador na TV STV em Moçambique e está aqui conosco para nos ensinar a desvendar os segredos das famílias prósperas e felizes. E é uma honra muito grande receber Éden Davanzo. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado por esse convite tão generoso e obrigado por essa apresentação mais generosa ainda. A gente que agradece, viu? Feliz. A gente sabe da mensagem que você carrega no seu coração, você e os outros que formaram o movimento, mas também a gente sabe da sua história pessoal, de como tudo isso começou. Então a gente convidou aqui porque a gente de verdade quer se inspirar em tudo que você tem para nos ensinar, viu? Obrigado. É de amigo em amigo que a gente vai tendo a oportunidade de falar com mais pessoas e juntos, né, vai ganhando força. A gente vai ganhando força e levando esse movimento adiante. Obrigado. Sim. Queria que você começasse, então, contando um pouco sobre sua história, né? Eu sei que você casou muito novo. Aliás, ele é muito novo, né, gente? Generosidade. Um rosto de menino ainda. Obrigado. Então, você tem uma história linda com a sua esposa. Queria que você começasse contando como é que nasceu também o empreendedor Éden, né? Pois é, eu sou o esposo da Vanessa, pai do Lorenzo e da Antonella, e sou um empresário aqui levando hoje um movimento de famílias. Venho aqui, nasci em São Paulo, numa família simples, num bairro simples, mas numa casa, num lar que fui muito amado, recebi muito amor e teve um segredo desde a infância. Nunca acreditei no impossível. Minha mãe, mesmo com toda a limitação, talvez que nós tínhamos financeira, ela nunca me limitou na parte de pensar, de sonhar. Então eu sempre fui muito entusiasmado e falava, filho, o que você quer? E eu queria muitas coisas, criança quer muitas coisas. Ela falava, então tá bom, quando você for dormir, você fica imaginando, fica pensando, imagine como vai ser e tudo isso acontecerá. Então eu sou uma prova viva do quanto a gente não acreditar na impossibilidade, como as coisas acontecem quando a gente também tem ação de buscar. Hoje eu tenho uma empresa muito importante de comunicação, tenho uma agência de comunicação onde a gente faz campanhas publicitárias e eventos para grandes marcas e também tenho uma escola de educação empreendedora junto com o João Kepler e o Theo Braga, são meus sócios, onde a gente transforma o mindset, a cabeça mesmo do empresário, das pessoas que querem empreender nas suas vidas, mas na parte mesmo empresarial. E no meio de tudo isso, a gente cuida de um lado das marcas, de outro dos donos das marcas, mas tem um movimento sobre famílias que fala muito do que a gente é, do que a gente acredita, e que esse casamento com a Vanessa, desde aí são 12 anos já de casado. 12 anos de casado. Mas quanto tempo de namoro? 5 anos. Então são 17, né? 17 anos juntos. Nos ensinou muitas coisas. E digo que não é um casamento perfeito no conceito do que as pessoas dizem, mas é um casamento que realmente vem com valores, com princípios e sem plano B. E desse casamento me formou uma base familiar que eu sou muito feliz, muito grato, que me ajuda em tudo que eu posso, tanto nas empresas quanto nesse movimento familiar. Eu queria que você falasse, qual foi assim, o que você identificou? Que você falou, olha, esse movimento vai resolver esse problema nas famílias. Olha, eu vou confessar, Eunice, que talvez nem foi pensando muito bem onde a gente chegaria, porque a gente não tinha nem ideia do movimento que a gente ia criar. Mas como empresários, conversando numa mesa, entre amigos, além de sócios, eu, o Kepler, o Theo, nós somos muito amigos, falamos muito de família. E as pessoas que a gente convive, as pessoas que vêm e são nossos clientes, a gente vê que as pessoas estão muito preocupadas e direcionadas a fazer as empresas darem certo, a ganharem dinheiro, mas não necessariamente elas têm uma família bem estruturada. E muitos desses clientes e amigos perguntam pra gente, mas como vocês fazem? Como vocês educam o filho de vocês? Como que o casamento vocês aguentam todos os desafios com a esposa de vocês e vocês são um exemplo? E um dia numa conversa a gente falou, poxa, a gente podia abrir a nossa casa e convidar alguns amigos para a gente falar o que a gente faz dentro de casa. Porque quando a gente olhou e a gente começa a comparar, o que nós fazemos no nosso casamento, com os nossos filhos, dentro de casa,
não é muito diferente do que a gente faz com as empresas. E é por isso que a gente tem sucesso na empresa e no casamento. A gente empreende dentro das nossas relações familiares. E fizemos um convite despretensioso. Quem quer? Em um mês nós tínhamos 600 pessoas ali junto com a gente. 600 pessoas querendo falar de família. Então eu digo que não foi intencional, era assim, vamos falar de família para ajudar contando o que a gente faz. Mas naquele dia a gente viu que existia um movimento, uma necessidade e famílias muito mais necessitadas do que a gente imaginava. E aquele que era um evento virou um movimento, a gente assumiu uma responsabilidade social naquele dia, a gente entendeu que havia uma missão nas nossas vidas, que além das nossas empresas, uma forma da gente ajudar e devolver para a sociedade tudo que ela já nos proporcionou, era falar de família, era trazer essas pessoas para restabelecer o núcleo familiar delas. Assim que começou o movimento. Então, eu digo que a gente assinou ali um contrato, sem saber o que era aquele contrato, porque quando a gente tem inspiração de Deus, a gente não precisa ficar lendo cláusula, assinamos sem ler. E hoje virou o maior movimento de empreendedorismo familiar do Brasil. Então, eu queria que você falasse assim, das características de uma família forte, não família perfeita. Porque não existe a família perfeita, né? Talvez seja uma família funcional, mas não perfeita. Primeiro de tudo que eu falo, eu não sei o que você está passando aí, mas eu acho que a gente está passando coisas iguais. Não faça, né, um julgamento da minha vida e às vezes do que é perfeito por uma fotografia. Você tem que olhar o filme das pessoas, o que elas vivem no dia a dia, nos bastidores. Olha, quando a gente vai no evento, tudo é bonito lá na frente. Quando a gente vai lá nos bastidores, você vê que está uma confusão danada para as coisas ficarem boas. A família é a mesma coisa. O que é uma família fortalecida? É aquela que mesmo diante de todos os desafios, ela consegue superar os desafios. Por quê? Porque primeiro ela põe na frente um ponto em comum. A minha família tem que dar certo. E como eu faço dar certo? Eu ponho valores, eu ponho princípios, eu ponho espiritualidade e eu não ponho plano B. Então, claro, desde que o seu relacionamento não seja algo que conflita com a tua alegria, com a tua felicidade, até o teu estado físico, não estou falando de abuso, mental, né? Não estou falando de abuso mental, no abuso físico, nada disso, mas estou dizendo qual é o desafio que você está enfrentando aí e que você assume a autorresponsabilidade de fazer uma mudança, de fazer uma virada de chave. Então, casamento, relacionamento são duas pessoas com histórias completamente diferentes que se unem. Primeiro de tudo, você tem que entender o que é ser uma só carne. Uma só carne é dizer assim, a partir de agora a família somos nós e o resto é parente. O parente é da porta para fora e a família é da porta para dentro. A família é aquela. E o núcleo familiar é bíblico, é abençoado, é único. E você tem que lutar por ele e por ele. Ah, mas a gente trabalha tanto, Eden. Tá bom, eu até olho para minha família, mas eu tenho tanto desafio nas empresas. Pois é, se você entender que a força está na família, quando você volta de um dia desafiador do trabalho, de todos os problemas que teve lá, mas tem vontade de voltar para o lar, porque lá você é reconfortado, porque lá você pode contar, você pode conversar, você tem um apoio, esse trabalho começa a mudar. Agora, o duro é quando você não tem vontade de voltar para o lar, porque daí você acaba com o trabalho e você acaba com a família. E aí você começa a notar esses pequenos pontos. Então, família fortalecida é isso. Eu tenho desafios? Tenho. Mas eu tenho a determinação de dar certo. E outra, marido e mulher com um único objetivo comum. Fazer esse relacionamento dar certo e ser o maior e melhor exemplo para os filhos. Porque filho faz o que a gente faz, não necessariamente o que a gente fala. É o exemplo, né? Sempre. Quando você fala, são dois, mas que acaba sendo um, então o casal é um só, e isso quem falou, quem deu essa determinação foi o próprio Deus. Como é que a gente vê famílias hoje tão desconectadas? Se está em casa, cada um num canto da casa. Se é uma casa grande, então às vezes nem se vê. Então tem uma estratégia para a gente poder unir essas pessoas e isso não ser mais um motivo, né? Para a gente poder ter problemas futuros. Olha, tem família que se fala até por WhatsApp dentro da mesma casa. Olha aí. Primeiro ponto, eu acho que são dois pontos principais que a gente pode falar aqui. O primeiro é você ganhar consciência. Ganhar consciência que assim, ó, o mundo não vai mudar, a tecnologia está aí e ela é boa e positiva. O celular vai existir na nossa mão, mas de que forma eu vou usar ele? Para me distanciar ou para eu me aproximar? No caso do núcleo familiar, eu sei os horários que eu preciso estar desconectado do celular para eu me conectar. Ah, mas não é fácil. E eu estou dizendo por mim.
que vivo numa era digital, tô dentro das redes sociais, mas intencionalmente eu sei que quando eu sento numa mesa para jantar, para almoçar, tomar um café da manhã, o que eu fizer vai modelar a vida do meu filho. Então eu quero que naquele momento ele entenda que ele é importante para mim. Eu quero que quando eu coloco o celular do lado, ele entenda que eu estou conectado com ele. E isso vai gerar o quê? Fortalecimento em crenças da vida dele. Ele vai se sentir amado, ele vai se sentir respeitado, e aquilo fortalece a personalidade do meu filho. Então eu faço, se não é por intenção, eu falo, opa, é pela vida dele, é pelo exemplo que eu vou dar. E segundo e principalmente, tem tanto lar, e vou dizer que alguns muito próximos de mim, que assim, você entra em casa, o filho está aqui, a esposa também está aqui, está todo mundo no celular. E ninguém se fala. E a gente aceita. E aí que é um grande problema. O mundo pode ser comum muitas coisas lá fora. Inclusive ser comum que um filho está no game e é normal ele não falar com o pai. Oi, pai, tudo bem, pai? E continuar. É normal um jovem estar dentro do quarto, é comum, né? O jovem está dentro do quarto, fala, mas é jovem assim mesmo. Eles ficam no mundo deles. E a esposa também não me dá muita atenção porque ela está falando com as amigas. Isso é comum, mas não é normal. E a partir do momento que a gente começa a não aceitar o comum lá de fora como normal dentro da nossa casa, as coisas começam a mudar. Então assim, não é normal o filho ficar no game e não abraçar o pai e não beijar o pai. Talvez porque está tão desinteressante aqui fora que o game é mais interessante. Como que eu vou competir com esse game? Só se eu for mais interessante do que esse game. Só se eu mergulhar junto, sentar com meu filho. Deixa eu ver, filho, eu sei jogar também, eu desligo e trago ele para o meu mundo. A mesma coisa o jovem que está dentro do quarto, que está lá conversando com as amigas, porque o pai ou vai brigar, ou vai falar, não tem assunto, não tem papo, não sabe conversar comigo. E a mesma coisa a esposa, que não valorizou o marido, que trabalhou o dia inteiro, que não senta numa mesa para jantar, que não fez a janta para o maridão. Ah, não faço mesmo, porque ele chega a hora que quer. Come alguma coisa aí na rua mesmo. Come alguma coisa aí, ou deixa lá uma comida requentada. Senta junto. Então, aí que eu digo, que conecta com o primeiro. Qual a intenção que eu casei? Tem plano B? Não. Eu quero fazer dar certo. Então, nesse momento não aceito o comum como sendo normal. O que é normal lá fora não pode ser normal dentro do nosso lar. Perfeito. É isso mesmo. Em relação às metas e os objetivos, se eles devem ou não ser em conjunto? Primeiro de tudo que, se o casal não estiver alinhado com o mesmo sonho, o mesmo objetivo, as coisas não vão dar certo. Porque um está trabalhando e vivendo para uma coisa, o outro está para outra, você já está desencontrando o caminho. Segundo, é muito difícil, eu vou te falar por mim também. Eu já passei numa situação de falar assim, eu tinha minhas coisas, minha esposa tinha dela, até que o dia, e eu vou dizer com grande assim, pedindo permissão, porque tem uma questão até espiritual nessa parada, de você falar assim, somos um só, mas somos um só financeiramente. E eu falo assim, o casamento é igual uma conta corrente. O que é uma conta corrente? Lá na conta corrente, quando você tira o extrato, não é bom ter saldo? É bom ter saldo. Só que, se só um põe dinheiro, concorda que o saldo e o outro só está tirando. Se eu tirar muito, quando eu olho lá, não tem extrato. Não tem extrato. Agora, se os dois tiram, tem menos ainda. Agora, se os dois colocam, depositam, quando eu tiro esse extrato corrente, eu tenho mais saldo na minha conta. O casamento é a mesma coisa. Então, quando a gente fala para ser um só, eu não estou dizendo que você tem que ter a mesma conta bancária, a conta conjunta. Mas vocês têm que saber que o dinheiro de um e o dinheiro do outro tem que ser para prover o mesmo lar, os mesmos sonhos. E eu vou fazer um desafio. Que se você virar uma chave na tua casa, sentar com o maridão e com a esposa, e falar assim, ó, vamos fazer a partir do mês que vem, vamos testar? Quanto você ganha, quanto que eu ganho? E vocês juntarem e falar quais são as metas que a gente quer ter como família. Tenho o sonho de viajar, tenho o sonho de comprar uma casa própria, tenho o sonho de comprar um carro. Eu tenho certeza que esses sonhos vão se realizar, mas muito, que vão somar, muito né? mais rápido. Vão somar. Vai somar. É um desafio positivo que eu faço para os casais, mas não pode ficar racionalizando. E outra, quebrar crença. Quando a gente casa, principalmente o homem, vem os outros homens e fala assim, ó, deixa eu te contar uma coisa. Quando você casar, não conta tudo que você tem para tua esposa, porque vai que o dia que você separa, ela leva tudo que é teu. Ô, amigão. Então você não casou, você já entrou querendo sair, né? Se você casou com a crença de que vai separar, comunicação tem poder.
Você está determinando e jogando para o universo que não vai dar certo. Por isso que a gente fala que casamento não tem plano B. Não é porque assim, se você for infeliz, vai ter um plano B. Tem segundos casamentos que às vezes dão certo. Eu estou dizendo o seguinte, que comunicação tem poder. A partir do momento que você casou, fala assim, agora ela é minha esposa, agora nós estamos juntos, agora a gente está unido, os sonhos são iguais, pronto, tira essa crença. O que é teu é dela, o que é dela é teu. Se um dia, infelizmente, não der certo, não era dos dois? Os dois não aportaram? Sim. Tá tudo certo dividir. Ninguém vai sair prejudicado. Mas se não fizer isso, as coisas vão demorar muito. Vão demorar muito e a gente vê que isso tem sido uma barreira muito grande entre as pessoas, até por conta da confiança, né? Porque ou você se entrega 100%, ou então você não entrega nada, porque quando você fica só na metade, ali nos 50%, ali você gera insegurança, né? É onde gera insegurança. Por que que está retendo uma parte, né? E a maioria dos casamentos acabam por questões financeiras. Por questões financeiras. E sem saber, e porque um culpa o outro, sem saber que a culpa era um dos dois, que as crenças que não foram quebradas dentro da casa de vocês é que tornaram um casamento disfuncional. Foram separando ao longo do tempo. Ah, mas eu tenho pessoas que eu conheço que elas assim, um tem situação financeira boa porque tem uma condição diferente e o outro não tem tanto. Não, mas o homem é que tem que comprar o apartamento. Então eu deixo de morar no apartamento bom porque eu tenho dinheiro para morar e viver melhor, porque ele não é ele que compra. Mas calma aí, não é um casamento? Não é um casamento. Eu vou dizer, no meu casamento teve momentos que a minha esposa foi lá e segurou muito mais financeiramente porque eu precisava arriscar. Hoje, depois eu fui lá e ela arriscou e a gente se ajudou. Hoje os dois legais, estamos numa situação boa? Estamos, mas em vários momentos eu falei assim, vai lá e arrisca que agora eu seguro. Ou ela falou, vai lá e arrisca que agora eu seguro. E tá tudo bem e eu não tenho vergonha nenhuma quando minha esposa foi lá e também pagou uma conta de um restaurante, de um supermercado. Estava tudo certo. Muito bem. É isso mesmo. É uma parceria, né? É uma parceria. E é uma parceria de mão dupla. De mão dupla. Porque quando os dois, mão dupla, carro, dirige com uma mão só, não é mais perigoso? Dirige com as duas, não dá mais segurança? Casamento é a mesma coisa. Os dois colocaram, os dois estão aqui, ó, quero ver quem desune. Agora, tem aquela questão da gente equilibrar a família e a empresa, né? Tem muita gente que ela coloca um na frente do outro ali, e eu queria que você falasse dessa prioridade, desse equilíbrio. Primeiro entender que é difícil ter um equilíbrio. Equilíbrio no mesmo tempo. Porque às vezes quando a gente acha que é equilibrado, é tudo equilibrado todo dia, toda hora. E não é. Tem horas que eu preciso me dedicar ao trabalho, porque eu estou com um objetivo, então vai ter 2, 3 dias, uma semana, que eu tenho que focar um pouco mais no trabalho, mas o equilíbrio vem quando eu entendo que aqui tem um saldo que eu preciso compensar lá na minha família. Só que isso não pode acontecer se você achar que o teu trabalho está na frente da tua família. Nunca. Eu posso me fazer mais esforço na minha empresa, eu posso trabalhar mais durante uma semana, alguns dias, porque eu preciso, mas para quê? Porque tudo que está vindo daqui é para prover a minha principal família, que é a minha principal empresa. Aí está tudo bem. E se você entender que nada do que você ganhar, nada do que você vai trabalhar vai ter sentido, se você não tiver com quem compartilhar. Se você olhar e só ganhar dinheiro e olha lá, não tem uma família, não tem um casamento estruturado, não tem um filho próximo de você, será que valeu a pena todo esse esforço? Eu sempre digo o seguinte, quanto custa um casamento falido? Quanto custa? Para algumas pessoas custam muito, porque não é só sobre dinheiro. É sobre uma questão psicológica, é sobre filhos afastados com guardas compartilhadas, ou com os pais que depois, o amor é o oposto ao ódio. Transforma o amor em ódio. Quanto custa tudo isso na tua vida? Quanto atraso vai gerar? Um filho nas drogas. O filho, ele vai buscar apoio fora quando ele não tem dentro de casa. Quando o filho não tem atenção, sabe o que ele faz? Ele chama a atenção. E sabe como é bom chamar atenção? Quando eu dou problema. Aí eu vou lá e meu amigo falou, porque o que a gente não fala dentro de casa, o mundo fala. Mas meu amigo falou assim, é legal droga, é bom. Aí eu não sei quem eu sou, eu não tenho personalidade, eu nunca fui amado pelo que eu sou. Aí eu acredito naquilo. E agora meu pai vai dar atenção para mim.
Sabe por quê? Porque eu vou dar problema. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando o celular eu desligo, é assim, ó, o que eu vou evitar de transtorno na minha vida, na minha família, porque meu filho está sabendo que eu amo ele agora. Eu estou prestando atenção. Ele não precisa chamar atenção de outras formas que eu não quero para ter a minha atenção. E aí um ponto principal para filho. Amar o filho pelo que ele é. Você quer que seu filho seja melhor financeiramente do que você? Tenha mais condições financeiras? Porque eu quero que meus filhos tenham mais condições do que eu, porque o dinheiro é abençoado. Eu nunca vou dizer que aquilo é de rico não me pertence, porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho condição. Ótimo, você não precisa falar isso. Comece a criar condição a partir de agora. E não é a hora, tem a hora para tudo. Tem hora para tudo, não é questão de ter rico, ter dinheiro ou não ter dinheiro. Questão, filho, hoje a nossa situação é essa. Mas você quer? Quero. Eu já pus a meta para ele. Quer trocar? Que agora ele entendeu. Falei, onde você vai ganhar? Porque eu só dei o primeiro. O segundo eu não dou. Onde você vai ganhar? O que a gente vai fazer? Vamos fazer um brigadeiro em casa, você vende para os vizinhos? Pega os seus carrinhos que você não quer mais, vende, o pai te ajuda. Você começa a mudar a vida do teu filho financeira desde criança. Desde criança. Desde criança. Muito bem. Agora, assim, como é que a gente ensina o empreendedorismo? Você já deu essa dica? Já desde cedo, para que eles também já tenham essa mudança, né? De quando crescer, não sai, vou para a faculdade, depois arrumo um bom emprego e siga aquele padrão que a gente já sabe no fim que dá, né? Como que a gente começa? Primeiro, se a gente ensinar os filhos, tudo que a gente está falando, que a vida não é sobre ganhar dinheiro, as coisas já vão mudar. Segundo, os valores e os princípios que me fazem chegar lá. O dinheiro não é a qualquer custo. O dinheiro é bom, é abençoado, cria relação boa com o dinheiro, desde que você faça aquilo que você ama. Porque quando você faz o que você ama, mas é fácil falar porque a gente precisa sobreviver. Eu precisei também. Eu segurei muitas coisas por um bom tempo, sabendo que eu já queria outras. Mas enquanto eu estava ali, eu dava o meu melhor, porque o dinheiro é sobre prosperidade. E riqueza não é só sobre financeiro, riqueza é um estado de espírito. Então empreender é isso. E outra, tem uma relação positiva com o dinheiro. Acredita que o dinheiro é bom para quê? Para realizar teus sonhos. Quer comprar uma casa, quer comprar um carro, quer viajar, tudo isso é bom. Para te dar segurança, te dar um plano de saúde. É bom ter um plano de saúde quando a gente fica doente, é um bom plano, mas também é para você ajudar quem realmente está precisando. E esse ajudar é aquela pessoa que não pode te devolver. Aí você vai lá e sempre ajuda quem não pode te devolver. Cria essa mente empreendedora na tua vida e coloca o propósito na frente. Claro, a gente faz muitas vezes para sobreviver, a gente precisa de dinheiro para ter um mínimo para prover a nossa família, mas se você tem uma relação positiva, tem uma conexão com Deus e acredita que Deus também provê ali o impossível, as coisas começam a acontecer na tua vida. Maravilhoso. Agora, a gente tem que preservar, né, a cultura da família para as próximas gerações. A gente sabe que se ninguém fazer nada, que às vezes as pessoas acham que não é o problema dela, né? Gente, é o problema nosso. A gente tem que fazer movimentos para que a gente possa transformar quem vem ou quem depende de nós. E nós somos resultados daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve. Então, quem são as nossas referências hoje? Quem que você se espelha de referência? Legal. Imagine você ser essa referência. Imagine você se tornar a referência da tua família. E aí que você volta em tudo que a gente falou. Quais são as metas que você coloca o teu objetivo? Eu vou ser a primeira pessoa que vou comprar uma casa própria da minha família. Você vai ser uma referência ou não vai? Vai ser uma referência positiva. Aí sabe o que vai acontecer? Seus parentes vão falar, como que você fez? E você tem que fazer, ensinar. Aí os seus vizinhos vão vir e falar, mas como que vocês conseguiram isso? Você vai lá e ensina. Com isso, você cria um legado positivo. Tudo que a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. Você ajuda a transformar a vida da tua família e das pessoas que estão em volta. A gente tem a vida que a gente merece, a gente tem o país que a gente merece e tudo à nossa volta é por merecimento. Será que a gente está aceitando essa vida? Será que a gente está achando normal? Então tá bom. Ou a gente vai fazer disso uma força. Então, se eu tenho o país que eu mereço, então eu vou fazer por merecer um país muito melhor, a começar de mim. E aí você começa a ser exemplo na tua casa, na tua família, para os seus amigos. Você vai ver como isso é bom. Então eu adoraria que começasse a surgir muitos movimentos de família, reúne os amigos, fala sobre uma palavra,
fala sobre exemplo, comece a selecionar as pessoas que você escuta na internet e aí vocês vão começar a transformar as regiões, os bairros, as cidades e os países de vocês também. Como isso é poderoso, né? Muito. Eu espero que tudo que eu fale faz sentido, o que não faz, tira também, né? Eu sempre falo nisso, quando você começa a entender que quando você deixa de ouvir algumas coisas, você constrói o teu destino, então eu determino quem eu escuto. E quem eu escuto? Quem me prova por resultado que conseguiu aquilo que eu quero, que sabe aquilo que eu preciso saber. Se ele tem resultado, aí eu vou lá e vou escutar ele. Agora, se ele não tem resultado nem base, você está escutando essa pessoa, comece a eliminar algumas pessoas da tua vida, algumas escuta e foca nas outras, que as coisas começam a vir mais rápido também. Isso faz muito sentido. Você quer ter um casamento bom, mas só anda com as amigas erradas. As amigas contam tudo sobre o marido delas, falam da intimidade delas, desdenham do marido, às vezes até traem o marido. Fazem coisas que são incoerentes, mas você quer um casamento bom. Essas são as amigas para andar? E maridão, tô falando com você também, tá? Quero que meu casamento seja bom, quero. Mas ela vai lá, deixa a mulher em casa, fica no bar. Só anda com solteiros. Só anda com o solteirão, quer ser o solteirão. Tá casado, mas quer voltar a ser solteiro. E o solteirão fala pra ele que é muito bom ser solteiro. É lógico, ele é solteiro, não tem ninguém pra dividir. Em casa até chora, porque não tem ninguém, né? Isso, ele quer levar pro barco, afundar junto. Sim. O cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Isso tem destruído muitos casamentos. E é um homem falando com vocês. É um homem. Pô, mas como eu faço? Porque é legal. É legal? Vai ter uma família destruída. É a referência que você está levando para o seu filho. Sabe o que tem que fazer? Tira, vira, sai fora de algumas coisas. Ter casamentos bem-sucedidos, filhos bem-sucedidos, você tem que virar uma chave. Tem que pagar o preço. Se eu estou aqui hoje, não é fácil eu estar aqui hoje. Não é fácil. É muito mais difícil eu viver uma vida de princípios, mas eu estou determinado a ser referência, eu estou determinado a ter sucesso e estou determinado que a minha família vai ter o melhor pai e o melhor marido que eles poderiam ter. Para isso, eu vou ter que abdicar de alguns amigos que estão no bar. E não pense que eu não gostaria, que o bar é bom, alimenta até os vícios que eu tenho. Algumas coisas são gostosas, mas eu não vou ter. É igual quando a gente está de dieta. Adoraria comer aquele chocolate, mas não vai fazer mal. Então eu não vou. A conta vai ser muito alta depois, doído, né? Mas eu saio fora. Se ganhar essa consciência, tua vida muda. Eu sei que você, como eu disse no início, também é um apresentador. E, gente, é um apresentador internacional, né? Pois é. Tem uma experiência aí em Moçambique, levando, inclusive, essa cultura do poder da família também, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência e, quiçá, as pessoas que estiverem assistindo a gente também, que divulguem lá esse trabalho, como é que é? De que Deus é bom e nos leva para onde Ele precisa nos levar. Não era uma profissão, mas eu digo, quando a gente põe o propósito na frente, e a família realmente é meu propósito, fortalecer as famílias e levantar uma nação de famílias, e com isso tive um gentil convite de apresentar um programa para falar de família, chama Papo em Família, na principal emissora de Moçambique, que bacana, onde a gente entra ao ar às 18 horas, todos os domingos, para falar assim, ó, trazer esse papo bom, propositivo de famílias. Então a gente entra na casa de muitas famílias brasileiras que são referências, sabe aquelas famílias que a gente se inspira? E fala assim, o que ele faz lá? Então eu vou dentro da casa dessas pessoas, muitos amigos nossos, e ali a gente conversa e leva o exemplo dos desafios que eles ultrapassaram, como eles fortaleceram as famílias deles, para dentro da casa de milhares de pessoas lá na África. Então, a gente conectou duas nações, amigas, irmãs, com a mesma língua portuguesa. Estamos lá, Brasil e África, de mãos dadas, ali através de Moçambique. Muito, muito bacana. Você falou em desafios, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de uma família unida na hora dos desafios também. Se a família é a base, se a família é o porto seguro, e você trabalha para isso, quando você tiver um desafio, a gente tem muitos desafios na vida, onde você vai buscar? No teu porto seguro. Aí eu até lembro, para a gente deixar isso lúdico, a história dos 3 porquinhos. Qual casa que não caía? Aquela casa que era bem feita, de tijolo, de cimento. A família é a mesma coisa. Se eu vou lá, estruturo ela muito mais forte. Se eu vou lá, eu dou amor, eu dou atenção,
eu empreendo, eu divido a minha questão financeira junto com a minha esposa, a gente vai na mesma espiritualidade, busca uma religião juntos, a gente acredita que quando o problema chegar, a gente vai ter um desafio e a gente fez tudo. Alguém lá em cima, algum Deus, que o meu Deus é o mesmo que o teu, vai salvar, vai prover. A família é a base mais forte que a gente tem. Só que quando você precisar buscar essa base, ela tem que estar pronta, porque senão é a casa de palha lá dos 3 porquinhos. Soprou, caiu. Era aquela família que não tinha atenção, que não tinha princípios, que não tinha valor. O marido vivia num lugar, a mulher no outro, os filhos lá na rua, escutando as coisas erradas, e aí a família não era fortalecida. Então, família forte, para passar por um momento difícil, é aquela que todos os dias você vai lá, rega um pouquinho. Todo dia você vai lá e constrói um pouquinho. Com base em quê? Em tudo aquilo que a gente falou hoje. Para a gente encerrar, eu queria que você falasse da importância da família empreender juntas e se tem um segredo, porque as pessoas têm também uma crença de que empreender em família não dá certo, né? Queria que você falasse um pouquinho disso e depois já deixasse também uma mensagem final para as pessoas de casa e convidasse para o próximo movimento ou já para começar a seguir. Se a gente olhar para as maiores empresas do mundo, essas empresas são familiares. Será que é coincidência? Existe um estudo que diz que, eles estudaram, acho que em 2022, pegaram as 500 maiores empresas familiares do mundo e viram quanto que elas tinham arrecadado de receita. Isso dá em torno de 8 bilhões de dólares. Muito. Aí eles vieram no Brasil, pegaram as 10 de 500 do mundo, pegaram 10 no Brasil, das maiores empresas brasileiras, e viram quanto que elas geraram de receita. 168 milhões de dólares. 10 empresas com 500 empresas. Será que a família é importante? Será que empreender, isso eu estou dando exemplo de família, que as famílias empreendem juntos na profissão, dentro de uma empresa. A tua casa é uma empresa. Entenda isso. Olha a força que a gente tem. Tem um dado que nos Estados Unidos, o maior índice de divórcio ultimamente. Sabe por quê? Porque falta momento de mesa, comer junto, é fast food. O norte-americano esqueceu de que ele tinha aquele momento de mesa, eles nem têm cozinha, aquela copa, eles não comem junto, comem na rua, perdeu tempo de mesa. E com isso, ali, relacionamentos destruídos. Se você entender isso, meu amigo, você vai entender essa mensagem que eu vou te deixar. Olha só, é um improvável, falando aqui, uma pessoa, um empresário de sucesso hoje, mas que veio de uma vida muito humilde. Só que minha mãe sempre me ensinou a não acreditar no impossível. Eu nunca tive a impossibilidade na minha vida. Com isso, vendi cocada para fazer minha primeira viagem internacional. Em vez de me lamentar, fui lá na escola com 14 anos vendendo cocada e fui para Disney, onde os ricos estavam. Mas eu nunca tive raiva de rico. Sabe o que eu queria? Eu queria ser igual a eles. Eu queria conviver com eles, porque dinheiro sempre foi muito abençoado. Trabalhei duro e trabalho até hoje, 14, 15, 16 horas por dia. Não me arrependo, porque eu faço o que eu gosto. E hoje eu levanto famílias, porque se eu sou tudo que eu sou, se eu tenho os resultados todos que eu tenho, foi porque eu fui construído pela família. Fui construído pelos meus pais, fui buscar referência de família e hoje eu sou o maior exemplo para minha esposa e pelo meu filho. Então é um improvável falando para você que eu só vou parar quando eu levantar uma nação de famílias. E quando eu levantar uma nação de famílias, ninguém mais para a gente. Uau. Esse é meu recado. E é esse movimento incrível que eu te convido a assistir o Papo em Família em Moçambique. Passa lá os domingos, mas aqui no Brasil, no meu canal do YouTube, toda segunda-feira, 19h59. 59 para a gente aproveitar os minutos, porque se eu colocasse às 20 horas, você passava despercebido. É 19h59 todas as segundas-feiras, no canal do YouTube chamado Éden Davanço. E o Poder da Família, que em novembro, agora de 2024, volta, ainda não tem a data, mas entra lá no nosso Instagram, @Poder da Família, tem uma lista de espera, a gente vai tentar atender todo mundo para estar com a gente. É o maior e mais transformador evento de família. Quando eu falo de família, é da tua vida, você vai se transformar um dia que vale por 10 anos de vida. Então, você é meu convidado especial. Te agradeço muito desse convite, poder falar de família, poder falar da nossa história, poder me conectar, me sinto conectado com essas pessoas do outro lado também, e que a gente possa continuar esse papo. Além daqui, a gente se conecte pelas telas, usando ela
para o bem. Muito obrigada, viu? Obrigado e parabéns vocês. pelo seu trabalho, pela sua história, e conte com a gente também. Obrigado, eu conto. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Deus abençoe cada vez mais, viu? Amém. A você e a tua família também. Obrigada. E você de casa, gente, que história linda, extraordinária e quanto aprendizado. Eu tenho certeza que a gente estava precisando muito disso. É um dos nossos pilares aqui no nosso programa Ressoar, falar de família. E eu fiquei muito honrada quando eu conheci a história do Éden e a gente teve a honra, né, o prazer de recebê-lo aqui para falar sobre esse tema que é tão importante. Quero desejar para vocês um ótimo dia, viu? Que Deus abençoe a todos. Você tem uma semana extraordinária. Siga o Éden, o Poder da Família. Na verdade, é Poder da Família, vai ficar aqui o @. Me siga também, siga o programa Ressoar. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Até lá, gente.